Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa live, né? Vamos começar com a oração. Procurem manter tranquilidade, sereno, nesse instante, que muitas vezes nós, na tribulação, correria do dia a dia, não temos nem a oportunidade de se conectar com a espiritualidade, com Deus. Então, nesse instante, procurando fechar os nossos olhos e nos envolvendo com uma espiritualidade amiga que se faz presente em cada lar, nesse instante, aproveitando esse evangelho do qual teremos a oportunidade dessa noite de conhecer um pouquinho mais as lições do Cristo, e mais do que isso, que todos nós possamos colocar em atividade, em ação, todo esse aprendizado, para que dessa maneira nós possamos dar um passo a mais na nossa evolução moral e espiritual, e dessa maneira todos nós possamos atingir o mundo feliz e que Jesus prometeu quando esteve encarnado há mais de 2000 anos aqui entre nós. Então, humildemente nós vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas antes procura livrar-nos de todo mal. Pois a ti pertence o reino, o esplendor e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O evangelho dessa noite aqui, o tema é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o item 10, mas no seu tema principal, fora da caridade não há salvação. E as instruções dos Espíritos, o item 10, é de Paulo, Paris, 1860. Nós que já conhecemos o Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos que existe em cada capítulo um trechinho do Evangelho, né? E no final de cada capítulo são instruções dos Espíritos, né? De que Allan Kardec, codificador da doutrina dos Espíritos, em reuniões, às vezes presidida por ele, ou não, né? Em grupos espíritas, ele coletava as informações dos Espíritos e no final de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que são 28 capítulos, 27 traz a moral do Cristo. O 28º são as coletâneas das preces espíritas. Então, ele vai trazer o comentário dos espíritos. São espíritos de primeira ordem, né, que trazem uma mensagem aclarando, né, o que trazia a mensagem do Cristo. Né? E com essas mensagens, nós conseguimos o quê? Aumentar o nosso conhecimento dessas mensagens, tá ok? Então, vamos lá. A mensagem diz o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade e não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fonte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem, do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreenderes o sentido profundo e a consequência da sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister, sempre existe a ação da vontade, e para se praticar o mal,
Basta, as mais das vezes, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecer a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que os vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então, a religião, ela tem a função esclarecedora. Essa é a verdade da religião, né? Quando ele fala assim que a religião não salva, mas ela esclarece, o que a gente está procurando em salvamento aí no caso? O que é salvar? Ora, a lição ela vai dizer o seguinte: fazei a caridade porque vocês estarão bem na terra e nos céus. Então ela já vem com uma promissão que as nossas atitudes do hoje refletirão o amanhã. Ou seja, nós somos semeadores no presente do nosso futuro. O Espiritismo, ele prega muito a caridade. E onde a gente encontra a caridade, ou seja, a oportunidade maior de nós praticarmos a caridade dentro do nosso lar, né? Por quê? Nós temos o quê? A caridade no centro espírita? Tem. Né? A gente sai de casa, vai no centro espírita, faz uma palestra, aplica um passe, né? Isso também é caridade, né? Mas dentro do nosso lar, no nosso convívio com aqueles que estão atravessando conosco essa jornada terrena, é onde nós temos a maior oportunidade de caridade, com o nosso cônjuge, os nossos filhos, e nós sabemos, como espíritas, né, que a família é aquele cadinho onde tudo vai ali se burilar, tudo ali vai se transformar. Nós estamos dentro de uma religião que não é do acaso, tudo tem um porquê. Então a própria reencarnação nossa tem um objetivo. E dentro desse objetivo, todos aqueles que estão convivendo conosco também estão inseridos nesse contexto, né, de quê? De vidas pregressas que nós tivemos com eles, né? Ou seja, desajustes dos quais nós temos a grande oportunidade, né, da imensa bondade de Deus de permitir o que nós, nessa reunião dessa encarnação, que é muito curta, né? Dentro dessa encarnação, ter a possibilidade de quê? De reatar reajustes de outras existências. Porém, algumas coisas que estão acontecendo no nosso presente são consequências dessa própria existência, não necessariamente de existências passadas, né? Porque os espíritas, normalmente, jogam culpas do presente em outras existências, né? Mas não necessariamente ou seja, né? Porque muitas coisas que estão acontecendo agora são consequências de atitudes dessa existência mesmo, né? Então, de repente, né, a gente está numa desavença dentro da nossa casa, por exemplo, né? A gente está desavença. Não foi coisa do passado, foi através do quê? De uma atitude nossa. E o que fala a lição aqui? Do orgulho, né? Então, muitas coisas, pelo nosso próprio orgulho, egoísmo, né, acontece no quê? E nós criarmos, né, confusões, né, dentro da nossa casa. Aí vem a lição chamar a atenção. Paulo chama a atenção, olha, a inércia, ou seja, ter se parado, sem ter uma atividade, né, deixa de ser caridade. Então a gente pode fazer o quê? Né? Mudar isso através do quê? De um trabalho. Aí, o Espiritismo é interessante, e Paulo também chama, fala assim, ó, não seja parado, ou seja, não fique parado, né? Nós temos o conhecimento, nós sabemos como as coisas estão se processando, né? A semeadura, como diz o ditado, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, o que nós estamos semeando agora, né? Para o amanhã ou para daqui alguns minutos adiante. Então, nós quando temos o conhecimento, a responsabilidade vai o quê? Aumentar. E como aumenta isso, a gente lembra do mestre, ele fala de Jesus, né? O que ele fala? Quanto mais foi dado, mais será cobrado. Mas dado o quê? Maior o conhecimento. Ora, se nós estamos tendo um conhecimento maior, a nossa responsabilidade aumenta. Isso é bom, é legal isso. Por que é legal?
Porque nós estamos o quê? No caminho da evolução. Ou seja, no caminho de um conhecimento que vai gerar o quê? Uma liberdade para nós. Vai gerar uma liberdade, porque eu, há um tempo atrás, ou nós, um tempo atrás, não sabíamos, conhecíamos. E hoje a gente conhece. E como a gente conhece, né, a gente já começa o quê? A ter o discernimento do que é certo e errado. Isso é o quê? Evolução. Ora, por quê? Porque a nossa consciência começa a apontar os erros, os acertos. Dependendo das atitudes que nós iríamos tomar, a nossa consciência, como um sinalzinho, já apita. Não, não faz isso, porque isso vai dar um problema lá adiante. Né? Aí a gente já começa o quê? A mudar. Isso é caridade. É caridade porque a gente está deixando de fazer o mal, está procurando fazer o bem. E a lição, ela fala disso aqui. Olha, não adianta só não fazer o mal, ficar na inércia. Tem que fazer o bem. Ou seja, tem que trabalhar, tem que ir adiante. E aí a gente vai no Livro dos Espíritos, na pergunta 643 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte: há pessoas que, por sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem? Pergunta 643 do Livro dos Espíritos, né, no livro 3º, capítulo 1. A lei natural. Fala disso aí. 640. Ou seja, todos nós temos a possibilidade de praticar a caridade. Porque, às vezes, nós ficamos em cima do muro e falamos, eu não posso praticar caridade, não tenho condições para tal. Aí vem a instrução do Espírito e fala, não, todos nós temos. Porque nós temos a caridade moral e a caridade material. Né? A material é interessante que muitos expositores da casa falam assim, a material é mais fácil de fazer. A moral é um pouco mais trabalhosa. Não que seja difícil, ela é mais trabalhosa. Por quê? A moral é justamente dentro da sociedade que nós estamos inseridos, né? Dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho, no nosso dia a dia, né? Quando às vezes a gente está dirigindo o nosso carro, né? E tem a oportunidade de praticar a caridade, deixando o pedestre atravessar a rua, né? Sendo cordial com aquele outro que está no carro, né? E hoje estão falando muito do GGG, né? Já ouviram falar do GGG, né? Gentileza gera gentileza. Então, e o Kardec vai falar disso, do ser familiar, cidadão universal. Ele fala disso. Ou seja, nós temos um compromisso também como cidadão. Daquele lixo que a gente joga na rua, às vezes é um papel de bala, né? Que isso vai potenciar um problema para o próximo. Vai gerar um problema. Sabe por quê? Porque aqui em São Paulo são 18 milhões de habitantes, e se todo mundo jogar um papelzinho na rua, imagina o volume de papel, aí dá a chuva, entope o bueiro, aí alaga a casa da pessoa e fala assim, não tem um problema com não. Não é problema meu, é problema nosso também. Nós deixamos de fazer a caridade. Aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, na pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Olha o que fala. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Olha a pergunta. Né? Ou seja, não faça mal, mas assegura uma condição futura para Deus? Nós estamos barganhando, fazendo uma troca, né? Não faço mal, mas Deus vai me dar um pedacinho do céu lá. Aí a resposta: não, é preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ou seja, só não precisa ficar no centro espírita de segunda a segunda. Estou fazendo bem, será? Olha o que fala aqui, dentro dos limites das nossas forças. Ou seja, tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Caridade principal dentro do nosso lar. Nosso lar está harmonioso, está equilibrado. Temos um tempinho para o centro espírita? Temos. Vamos no centro espírita, praticar caridade. Né? Aí que fala aqui, dentro das nossas forças. Agora, o mal, ou o bem que eu deixei de fazer, e gera um mal para o nosso próximo, eu sou responsável também. Eu sou responsável por isso. Então, olha só, eu poderia ter ajudado uma pessoa, por exemplo,
atravessar a rua. Eu poderia ter ajudado. Um deficiente visual, por exemplo, a caminhada no metrô. Mas eu fiz vista grossa. Problema dele. E esse ser tropeçou lá e caiu. E se machucou, por exemplo. Quem é o culpado? Ele. Ninguém ajudou? Não, eu sou culpado pelo bem que eu deixei de fazer e gerou um mal para o meu próximo. Olha como essa lição que o Paulo chama a atenção, e o Livro dos Espíritos vem complementar isso, dizer a responsabilidade que nós temos como ser humano, como espíritos em evolução. Aí quando eu falo lição, a caridade está nos salvando e fará com que nós tenhamos um mundo melhor e uma condição melhor, é o futuro que ela está mostrando. Porque quando a gente desencarna, a gente vai para o outro lado levando o quê? Nada de bens materiais. A gente vai levar o quê? As nossas ações, todas elas. E as ações que nós deixamos de fazer e gerou mal ao próximo também vai ser o quê? Um juiz do outro lado também. E nós sabemos, como espírita, que lá na espiritualidade as coisas se abrem. Né? E quem é o julgador? Diferente de outras religiões que falam que Deus julgava, na nossa religião, fala que quem nos será o julgador implacável será a nossa própria consciência. A nossa própria consciência será o julgador implacável. Então é interessante que não é Deus que está ali punindo, não. Nossa própria consciência. Então, assim, olha, você poderia ter feito isso. Mas eu não fiz. Aí está na lição 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. A inércia. O que é inércia, pessoal? Inerte, parado. Então ele não pode ficar parado. Né? Ele fala, a caridade é uma coisa ativa. É uma coisa que tem que ser no dia a dia, trabalhando. E a gente vai conseguindo melhorar essa conduta, né? Conosco, com o próximo. Dentro da nossa casa, primeiro. Com aqueles que convivem conosco, né? No dia a dia. Olha a oportunidade hoje dentro dos home office. A casa é uma loucura. A casa é uma loucura. Por que acontecia? A pessoa saía de manhã para trabalhar, 7 horas, 8 horas, e a casa ficava tranquila, sossegada. Mudou tudo. O marido está em casa, a mulher está em casa, os filhos estão em casa, virou um balaio. Virou um balaio. É a oportunidade que estamos tendo. Transformação, lembra? Vai criar o mundo para a regeneração, a mudança. Olha o teste agora. Olha o que está acontecendo em casa. É home, né? A mulher tem que trabalhar mais, o pai está ali, né? O marido, fica aquele contato diuturnamente, oportunidade de caridade, uns com os outros, né? E nós espíritas, através do conhecimento adquirido, né? O que nós vamos fazer? Praticar a caridade, paciência, amor ao próximo, como de Jesus. É importante, né? O Evangelho, que ele estava dizendo também, essas áreas, a gente está dando oportunidade de conhecimento e fazer com que a espiritualidade possa envolver todos aqueles do nosso lar e nós mesmos, porque nós tenhamos paciência, né? Perseverança e fé, e que Deus nos ajude sempre dessa maneira a trilhar o caminho do bem, com muita caridade e muita responsabilidade. Que assim seja.